Paz, Senhor Bros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Uma Semana com Filipenses. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotação e vamos lá aprender um pouco do que está contido no capítulo 3 de Filipenses. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e é a virtude da sua ressurreição e é a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Só pra gente fazer uma recapitulação. No primeiro capítulo a gente percebe que Paulo coloca Cristo como o supremo do supremo dos supremos, através da sua confiança em Cristo, em viver para Cristo. É onde ele fala, viver é Cristo, morrer é lucro. A morte não é minha preocupação. A minha preocupação é viver uma vida que agrade a Cristo, que imite a Cristo. No segundo capítulo, ele mostra a primazia do outro. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É a importância da humildade que mantém a nossa unidade, a nossa comunhão, a preocupação com o outro, a compaixão e tudo mais. Agora no terceiro capítulo ele se foca muito na verdade, em como nós precisamos guardar a verdade, porque ela estava sendo atacada. A igreja de Filipos tinha problemas com comunhão? Tinha, mas ela também tinha problemas com heresias. Falsos líderes, falsas doutrinas que tentavam distorcer aquilo que era ensinado pelos apóstolos. Mas também uma das coisas que a gente falou lá no primeiro vídeo é que essa carta é considerada a carta da alegria. E nesse capítulo aqui ele já começa reforçando essa questão da alegria, mostrando que Cristo é a nossa alegria independente do que está acontecendo, que nós podemos nos regozijar nele. A nossa alegria não está pautada no que está acontecendo. A nossa alegria não está pautada nas circunstâncias ou nas coisas ou nas pessoas. A nossa alegria está pautada em quem Deus é, no que ele já fez por nós. Por isso que a nossa alegria sempre está no mesmo lugar, porque Deus sempre está no mesmo lugar. Deus não muda. A nossa alegria está pautada na pessoa de Jesus, que foi exaltado sobremaneira, como a gente já estudou nos dias anteriores. Pela sua exaltação, nós temos alegria. E depois de ele lembrar o povo disso tudo, ele chama a atenção deles para as heresias, para eles ficarem atentos ao que estava acontecendo. E um dos principais pontos dessas heresias eram com pessoas judaizantes. Eram pagãos, e aí quando se convertiam, queriam trazer práticas judaizantes para dentro do cristianismo. Eles meio que queriam transformar o cristianismo numa seita judaica. Só que isso bate muito de frente com a graça, com a salvação em Cristo Jesus. Principalmente pela questão da circuncisão, que no Velho Testamento era uma aliança que era feita entre Deus e os homens. Ou seja, todos os homens precisavam fazer a circuncisão para terem aliança com Deus. Só que depois que Jesus vem, é uma nova aliança. Em Jesus, tudo que é falado na lei, tudo que foi profetizado é cumprido em Jesus. Então, a partir de Jesus é uma nova história, é uma nova aliança. Jesus e o Novo Testamento em geral é o cumprimento do Velho Testamento, é o cumprimento de tudo que a gente viu no Velho Testamento, nas leis, nas profecias. Então não se tinha mais essa necessidade, porque a nossa aliança com Deus não era mais por causa de cortar um pedaço da carne. A nossa aliança agora é pautada pelo sangue de Jesus, que já foi vertido por nós. Então não precisa circuncidar. E o que Paulo começa a comentar dessa questão da circuncisão era porque esses homens batiam muito como se fosse um motivo de orgulho, de que eles eram circuncidados, que eles tinham uma aliança e tudo mais. E
aí Paulo, então, ele conta a história dele pra rebater essas pessoas e pra mostrar, olha, se fosse por ações de pessoas, de gente, eu seria o top dos tops. Porque eu fui circuncidado com 8 anos, eu fui fariseu, eu era hebreu de hebreus, que era a questão. Eu aprendi a língua hebraica, aramaica, eu ia pra sinagogas falando hebraico, não o grego, como muitos desses caras mesmo falavam grego, não. Ele era descendente de Israel, ou seja, se você pegasse lá na genealogia dele, ia cair em Jacó, que foi mudado o nome pra Israel. Ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das mais importantes que tiveram na história da nação de Israel. Muitas decisões importantes partiram da tribo de Benjamim. Então ele meio que mostra assim, tipo, mano, se fosse por causa disso, eu estaria por cima da carne seca. Mas tudo isso que pra vocês é ganho, eu considero esterco. Em algumas versões vai ter essa expressão mesmo, expressões até mais duras que essa. Aqui na versão que eu li com vocês tá escória. Mas esse sentimento, que tudo isso que poderia fazer com que Paulo fosse, nossa, meu Deus, ele é hebreu de verdade. Ele fala a língua dos hebreus, ele era da tribo de Benjamim, de não sei o que, não sei o que lá. Ele joga pro lixo, porque não importa tudo isso, importa Cristo. Ele fez tudo isso ser lixo para que Cristo fosse o mais importante da sua vida, mostrando que a aliança que ele tem hoje com Deus é através de Cristo, através do sangue de Cristo, não por causa da circuncisão. Então ele queria rebater essas ideias de pessoas que meio que estavam falando, olha, para você ser salvo, você tem que ser circuncidado. Ele ressalta muito de que Cristo é mais importante do que qualquer outro rito. E os ritos do judaísmo eram muito importantes. Era como se Deus estivesse dando um spoiler do que estava por vir. Era Deus mostrando a sombra do que ia acontecer depois. Tudo tinha um significado e tudo apontava para Jesus. Só que depois que Jesus vem, não faz mais sentido fazer esses ritos, porque tudo se cumpriu nele. Só que eles não tinham essa percepção, esse feeling de que, cara, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, Jesus, nova aliança e tudo mais. E aí ele ressalta de que quando a gente ama de verdade a Cristo, ele vira a prioridade. Todo o resto fica em segundo plano. Ele é quem está por cima. Se Cristo não é prioridade na sua vida, na minha vida, alguma coisa tá errada. Às vezes a gente tá falando com a boca de que nós amamos a Jesus, mas não vamos ver, a gente não tá amando não. Porque quando a gente ama pra valer, ele fica acima de qualquer coisa. E muitas das vezes a gente fica nessa coisa. Às vezes não é a circuncisão, mas a gente acha que se a gente seguir o protocolo bonitinho, a gente fica nessa linha de, ai não, mas fazer tal coisa é pecado? Ai, mas se eu fizer pecado, não sei o quê. E muitas das vezes a gente pergunta essas coisas só pra alguém endossar a nossa moção e a gente ter o aval pra fazer, do que realmente preocupado com a salvação. A gente tá simplesmente querendo agradar a nossa carne, as nossas vontades, sem perder o nosso passaporte pro céu, sabe? Só que quando a gente tá com essa mentalidade, com essa preocupação, a gente não tá amando a Jesus, a gente não tá fazendo ou deixando de fazer alguma coisa por amor a Jesus, porque sabe que, tipo, cara, eu posso fazer todas as coisas, mas não é tudo que vai me conver, não é tudo que eu preciso fazer. Tem coisa que é capricho, tem coisa que é só minha vontade, querendo aflorar e tudo mais. Então, qual que é a nossa motivação da gente querer fazer tudo certo? É pra gente ganhar o passaporte pro céu? Ou é pra gente realmente agradar a Jesus e ter o caráter de Jesus em nós? Qual que é a motivação? Porque muitas das vezes a gente coloca a motivação principal e como prioridade chegar no céu. Mas, meu amigo, se você não tem Jesus, se você não for pelo caminho de Jesus, tu não chega no céu. Porque ele é o caminho. Não adianta você fazer tudo certinho, fazer tudo como a regra manda. Se você não passar pelo caminho estreito, a porta estreita, que é o próprio Cristo, sinto muito, amigão, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, nós precisamos parar de só falar que amamos a Jesus, mas amar ele de verdade. E amando ele de verdade, ele se torna prioridade. E aí nós começamos a perceber que o evangelho é relacionamento. É quando a gente recebe a verdade, quando ela povoa a nossa mente, ela transforma o nosso coração e aí ela muda os nossos relacionamentos, inclusive o relacionamento com Deus. Afastados nós estávamos, através da boa nova do evangelho, nosso relacionamento com Deus é refeito, é religado através de Jesus. E o nosso relacionamento com as pessoas também é mudado, porque o evangelho é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança. Não dá pra eu querer seguir a Cristo e continuar do mesmo jeito. É difícil a gente mudar, a gente não gosta de mudar, realmente, a gente não gosta. Mas a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar todos os dias e evangelho é mudança. A gente chega pra Jesus do jeito que a gente tá. Da onde a gente estiver vindo, a gente vai chegar sujo mesmo. Mas Jesus vai lavar a gente, vai transformar a gente e vai nos melhorar e nos amadurecer e nos preparar até o dia em que ou ele voltar pra nós, individualmente, ou ele voltar pra todo mundo. Vai preparar a gente pra esse dia, para o dia da gente encontrar com ele. Então é mudança, é progressivo todos os dias. Então os nossos relacionamentos são afetados com isso. E pra fechar esse ponto, Paulo chama a igreja pra um equilíbrio. Um equilíbrio do ensino da doutrina, um equilíbrio da comunhão, porque muitas das vezes a gente pende pros extremos. Não, porque tem que estudar a Bíblia, tem que estudar não sei o que, tem que estudar a Bíblia mesmo. Bacana, é isso mesmo. E aí a gente tem o extremo, não, porque tem que amar todo mundo, tem que acolher, tem que fazer não sei o que. Beleza, tem que fazer isso mesmo. Mas nenhum dos extremos são bons.
extremos. A gente tá percebendo isso pelo momento político que nós estamos vivendo no Brasil. Os extremos não são bons. Qualquer um que seja. É o ensino da Bíblia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, Espírito Santo, não sei o que, não sei o que. Comunhão, não sei o que, não sei o que. Não, Paulo tá chamando a gente pro equilíbrio. Todos esses pontos são muito importantes. E esses pontos só funcionam bem quando juntos. O ensino da doutrina da verdade, a comunhão dos santos, o agir do Espírito Santo, tudo junto faz com que uma igreja esteja saudável. Não dá pra gente querer rachar no meio e pegar aquilo que mais apetece a gente. Que não, vou aqui que eu me agrado mais. Não, são coisas que tem que andar juntas. Então Paulo chama a gente pra esse equilíbrio. E ele também chama a gente pra ter discernimento. Pra gente conseguir perceber o que tá sendo falado, o que tá sendo dito e julgar, gente. Esse julgar pode. Você tem que julgar aquilo que você ouve pra ver se tá de acordo com a Bíblia, com os ensinamentos de Cristo. Deus não se contradiz, então a gente precisa ter discernimento pra entender o que é Deus, o que é o homem, o que é o diabo. E pra amanhã, ao meio-dia, no nosso momento de oração, nós vamos pedir a Deus discernimento. Como igreja no Brasil, nós precisamos disso. A gente tá esquecendo da importância do discernimento. O discernimento é um dom que Deus nos dá. É um dom que muitas das vezes não é visto, não é ouvido, mas que é fundamental para uma igreja crescer saudável, estar saudável, porque ela consegue reconhecer o que é Deus e o que não é. Mais do que nunca, nós precisamos de discernimento e nós vamos pedir por isso amanhã ao meio-dia, beleza? Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, vamos compartilhar pra maior quantidade de pessoas pra participarem junto com a gente do nosso estudo do livro de Filipenses. Ainda dá tempo de maratonar, pegar os outros vídeos, assistir, botar a matéria em dia, sem problema nenhum. E pra você, caso não tenha visto o vídeo de ontem, aqui tá ele pra você assistir quando esse acabar. E aqui você pode se inscrever no canal e fazer parte da nossa família. Beijo grande, Deus abençoe.